Boa noite a todos. Dizer da alegria de rever os irmãos aqui de São Bento, da Associação Chico Xavier. Uma alegria imensa. Agradecendo a Deus a bênção de me conduzir na estrada para que a gente pudesse chegar encarnado aqui. Um abraço do tamanho de Poço Claro a todos vocês. Lembrança do Gesiel. E agradecer esse Pai amoroso que nos protege em todos os instantes de nossa vida. Nós, determinados momentos, é que se afastamos da proteção, reclamamos um pouco, mas Ele está presente conosco em todos os segundos de nossas vidas. Tive a ousadia de trocar o tema, porque Kardec, em seu Pentateuco, ele trabalha o homem, mas o homem, homens e mulheres, somos todos nós. E no Evangelho, no capítulo 17, em O Livro dos Espíritos, na questão 918, ele aborda esse tema trabalhando o homem de bem, as características do homem de bem. Nós vamos usar o ser humano, homens e mulheres aqui encarnados. Este ser humano de bem, ele compreende a lei de Deus. Ele tem uma visão desse ser imortal. E ele faz todo o bem possível. Ele é benevolente, ele é caridoso, ele é humano. Ele não faz distinção de raça, nem de crença. E as suas características caminham consigo, porque ele se torna um homem dinâmico, um ser humano dinâmico. O seu abraço, o seu sorriso, ele é cordial, ele é fraterno. Então temos esse conhecimento deste ser humano que todos nós almejamos e imploramos a Jesus que nos oportunize de reencarnarmos, continuarmos a nossa caminhada neste mundo bom, esse mundo regenerado de almas, de espírito, que já demos o nosso primeiro passinho. Já colocamos a ponta do nosso pé no degrau dessa escala. Mas vem o questionamento. Por quê? Por que eu, Wilson, tenho tanta dificuldade de colocar-me como um ser humano de bem? Eu não consigo ser este homem, este ser humano de bem que eu sou dentro do centro espírita com relação à minha família. Quantas esposas sonho, almejo, como meu marido fosse esse ser humano que ele é dentro da casa espírita, dentro da igreja, do templo. De repente acontece o contrário. Eu me torno este ser humano de bem na rua, mas de repente eu tenho dificuldade no relacionamento com minha família quando se começa e como ela cresce nos parentes mais próximos e esse andar. Eu não consigo carregar isso por muito tempo. Nos dias de hoje, com a política, essa manifestação se torna mais evidente. O meu preconceito, a minha tomada de posição, fala mais alto. Quando eu me dou conta, eu estou na mesma vibração, na mesma frequência que vemos alguns distorcer a mensagem de Jesus. Ela é simples, é clara, ela é objetiva. Uma
nós, num centro médico, numa fila de médico, nós gostaríamos que esse doutor, além de ele ser um profissional, um especialista no trabalho que ele faz, nós gostaríamos que ele fosse um ser humano, que ele atendesse com mais carinho, com mais compreensão, que ele tivesse um tempinho a mais para nos ouvir. E de repente não encontramos ele. Os alunos questionam o professor que ele poderia fazer um pouquinho a mais. Mas este professor, este profissional na área da saúde, ele é um ser humano encaminhado igual a nós. Como gostaríamos que o motorista de uma URP, que nós pegamos, vamos imaginar Curitiba, escolhemos ele com um carro bom, mas se não for, escolhemos ele, mas durante esta viagem daqui a Curitiba, fazemos um exemplo, gostaríamos que ele não fosse só um ótimo motorista, porque de determinadas ocasiões é ele e eu, que durante essa viagem a gente pudesse conversar. E nem sempre isso acontece. Que ele fosse mais humano, que ele fosse gentil. Imaginemos em uma viagem de avião. Nós depositamos toda a confiança no piloto e assim esperamos que ele seja um ótimo profissional responsável. Mas além do mais, nós gostaríamos de repente de acenar a mão para ele, ver ele, quem foi esse ser guiado por Deus que nos conduziu e chegamos ao local em segurança, em paz. E vamos vendo na sociedade essas pessoas. E a pergunta é: será possível? Já podemos desfrutar dessas bem-aventuranças, desta paz, desse equilíbrio hoje? Podemos sim. Se cada um de nós, na palavra de Jerônimo Mendonça, o desejo de viver com alegria, de ser feliz na condição que a gente se encontra e de fazer todo o bem possível. Se todos nós empregássemos um pouquinho de esforço, de sacrifício, nós íamos se habituar neste ser humano com características ainda um pouco rude, um pouco materialista, um pouco rudimentar ainda, porque os nossos vícios tendem a aparecer, tendem a sobressair, a falar mais alto, mas o esforço que a gente se dedica. Vejamos que aqui no centro, no grupo de estudo, a gente se policia e vê que não é impossível. Ficamos uma hora, mais de uma hora, e a gente consegue sorrir amigavelmente, ser respeitoso, ser gentil. Então esse esforço, esse sacrifício não é impossível de nós conseguirmos num treinamento diário. Quando Divaldo questiona Joana de Ângeles, como eu posso saber se eu estou sendo guiado por um espírito bom no trabalho, na rua? Olhe, recomenda Joana, como estão seus pensamentos? Nesse exato momento, como está a sua mente? Você consegue ter ela mais tranquila, mais calma?
respirar com mais tranquilidade. Diante de uma cena, de um imprevisto, você tem o hábito, eu tenho o hábito de contar até 10, contar até 100. Na proposta de Jesus, o teu irmão não está bem. Ele pediu que você caminhasse alguns passos com ele, mas faz um pouquinho mais. Caminhe o dobro do que ele te pediu. E Jerônimo nos recomenda que uma caridade é enorme, tão grande que todos nós temos e não damos conta de realizar, que é o nosso tempo. Esse tempo que nós dispomos a ouvir, a conversar com alguém, atender um pedido, é uma das maiores caridades. E nós não damos conta que somos portadores de todo o tempo necessário. Teresa, nossa irmã Teresa, diz com toda a segurança: não podemos permitir a uma pessoa que nos procurou, que pediu a nossa atenção, que se retire de nós em estado mais lamentável, pior do que quando ela nos procurou. Porque não foi só o desejo dela de nos ver na rua, precisa de um tempo. Um espírito amigo inspirou ela. Acerque-se do fulano, da fulana, deste ser humano. Ele vai fazer o tempinho que você precisa. São alguns minutos. Mas o nosso hábito de sair atrasado de casa, exemplo de mim hoje, e a gente quer recuperar esse tempo na estrada. E aí a gente não tem esse tempo para perceber a natureza, as paisagens, as pessoas, o movimento na rua, aquele que está com mais pressa do que nós nos corta a frente na rodovia, no sinal. Mas nós temos a consciência espírita, esse ser humano de bem. Vai com Deus. Você está com pressa, deve estar atrasado. Deus te guie, Deus te acompanhe até o seu destino. Fazemos isso? Haroldo Dutra, alguns anos atrás, conta uma experiência que a maioria aqui já sabe, né? Ele com seu menino, aproximadamente de 8 anos, andando normal na rua, e um ser humano de bem corta a frente dele no sinal. Automaticamente baixa o vidro. Nós já sabemos a posição que vamos tomar, que nós tomamos diante dessa situação. Aquele menino, seu filho, aproximadamente um pouquinho mais de 8 anos, olha para o pai com uma calma de uma pessoa de 80 anos, afirma Haroldo. O papai está nervoso? O banho de água fria sobre seu corpo, sobre seu espírito. Volta para ele. Desculpa, filho, não, papai. Mas eu acho que está. Toca mais um pouquinho, o companheiro está ali agora impedindo a andar dele. Novamente ele se movimenta no carro. E o menino volta a questionar o pai. Pai, hoje tem palestra no centro? Tenho, filho, hoje é o meu dia de fazer palestra no centro. E o papai já imaginou se esse senhor vai estar lá na plateia, no público, a lhe ouvir com toda a harmonia, a esperança de uma palavra amiga. Não precisou questionar mais nada. Então, essa dificuldade que a gente encontra, por quê? E em outras situações, no banco, no mercado, esse tempo
Chico Xavier também registra para nós que ele saiu atrasado para o trabalho, estava atrasado, e uma companheira acercou-se dele na rua e pediu um tempo dele. Arrumou toda a desculpa, continuou caminhando, falando, eu não tenho tempo, eu estou atrasado já, não posso lhe atender. Imaginando que ela queria um dia, uma hora de conversa, e continuou. Desculpou-se tudo e seguiu, porque ele estava atrasado. Emmanuel se apresenta, nós não temos esse mérito ainda do nosso mentor nos acercar, tamanha a nossa missão que é um pouquinho inferior à de Chico. Olhe para trás. Gerava uma nuvem negra movimentando ao seu alcance. E Emmanuel, é isso que você quer, Chico, para o teu dia hoje? Me doeu o coração, mas me toquei no papel. Não quero isso. Volta até a mulher, pede desculpa, não sei onde é que eu estava com a cabeça, tal, e o que mesmo que eu posso lhe ajudar? Não, essa receita aqui que você me indicou, esse remédio, eu não entendi direito, como é que é o nome dele? Muito obrigado, era isso que eu precisava saber. Não deu um minuto. Deu alguns passos, Emmanuel novamente, calma aí. Agora olhe para trás. Aquela nuvem havia desaparecido. Agora era o equilíbrio de uma paz, de uma tranquilidade, daquela brisa soprava em seu favor. Nunca aprenda a lição, assegura Emmanuel, que diga que não tenha tempo. Se imaginou? Façam um pequeno exercício. Levantar um pouquinho mais cedo, caminhar na rua um pouquinho mais cedo com esse tempo, e não lhe falta tempo para fazer tudo aquilo que você tem programado. Algumas exceções, muito raras, poderá acontecer. Então, viver bem, ser esse ser humano com o conhecimento das leis morais, é este homem que vai viver esse mundo aí na frente, que já estamos dando os primeiros passos. Quem de nós não sonha com a felicidade, com um mundo de paz, mais equilíbrio? Todos nós. Mas não há um processo mágico. É um passo a passo de cada um de nós, responsáveis que somos por essa pacificação, por essa harmonia, por esse equilíbrio. A dor, os desafios da vida, esses atropelos, a gente não ama todo mundo com a mesma intensidade, vai continuar existindo ainda. Mas nós vamos tendo o controle da situação no andar lá do interior. Vamos ter as rédeas na mão da carruagem. Por esse treino, por esse exercício que vamos fazendo com nossa família. Após treinado com nossa família, que conseguimos já não amar o cunhado, o primo, mas respeitá-lo ele. Mesmo que a opinião dele seja contrária da minha. Me fere, me machuca na posição social, na política, no esporte, na religião. Ele argumenta e traz traços de verdade da religião dele, que o professa, que o se sentiu acolhido e bem dentro dela. Não temos o direito de opinar o contrário. Se ele está empolgado, motivado por essa descoberta, Emmanuel nos diz que a gente já fez de tudo isso um pouquinho. Se essa sendo a nossa melhor versão, nós já trilhamos todos esses caminhos.
Aí, essa consciência começa a despertar em nós, deste ser humano, que após cometer um equívoco, a gente se reconhece e já tem a força, a vontade de pedir desculpa. Já não temos vergonha de pedir desculpa, me perdoe. Eu estava impaciente, eu saí atrasado de casa hoje. Mesmo que isso possa não acontecer no instante em que nós deslizamos um pouco, isso pode vir no outro dia, na outra semana. Vai fazer uma diferença incrível em nossas vidas. Como nós gostaríamos de ter este mundo já agora, aqui, hoje, em São Bento do Sul, pessoas equilibradas de amor, de paz, de mansuetude. O nosso chefe, ou se nós somos o chefe de alguém em departamentos, começar a repensar e a tratar como ser humano na caminhada, como ser espiritual, da consciência desperta que nós temos, de ser espiritual, desse ser que vai sobreviver, que vai aprender com as dificuldades, com as dores, vai se fortalecer nesta somatória. Então, encontramos no Evangelho 20 regras deste ser humano de bem. Em um livro dos Espíritos, Kardec assinala mais 8. E daí poderíamos questionar, mas essas 28 regras é suficiente para eu ser um ser humano de bem? Kardec no Evangelho vai dizer que não. Não é suficiente isso. As demais estão a caminho. Estão nessa caminhada que vamos nos transformando num ser humano de bem. Um jovem procura um sábio da antiguidade e queria que ele, em alguns minutos, dissesse o que estava escrito na Torá. O que eu devia de ter como princípio e ser um homem de bem, o ser humano de bem. Enquanto ele ficasse em um pé só, fazendo um 4, se este tivesse argumento, se o Senhor, que é um sábio, tiver argumento de me convencer, eu passo a praticar a Torá. E ele diz que era impossível. Imaginemos o Pentateuco Espírito, nós dizermos para alguém, resumidamente, em alguns minutos. E ele não teve a paciência de esperar. Não quero mais. O Senhor não atendeu a minha expectativa. Desistiu e foi-se embora. Passado mais um tempo, alguém comentou que num outro vilarejo, num outro lugar, tinha um sábio, muito gentil, amoroso, talvez pudesse lhe atender. Dirige-se para lá e faz a mesma proposta. Se o Senhor, que é um sábio, me disser como fazer, como praticar a Torá, como praticarmos o Pentateuco Espírita, enquanto eu ficar em um pé só, eu me torno um discípulo de você. Eu me torno espírita. E esse sábio coloca-te na posição. E ele levou um susto, pois jamais teria encontrado alguém. Colocou-se na posição, ele disse, ama. E ficou em silêncio. Aquele jovem inquieto, esperando algo a mais. Mas e o restante que está na Torá? O restante é para explicar para você como você deve de fazer.
a lei de Deus. Quando nós entendermos o que é o amor, nesse burilar que o Evangelho nos convida nesse homem, dessa sensação, dos sentimentos, vamos caminhando e aí vamos descobrindo o que é o amor na acepção da palavra, nesta prática do ser humano, amoroso, benfazejo, caridoso, gentil, educado, respeitoso, nas diferenças é o amor. Na Califórnia, existiu duas pessoas, uma mulher e um homem, que fez a diferença, que soube fazer o melhor numa situação de desespero. Esta mulher, também com um filho na ala de oncologia de um grande hospital, estava vendo o filho retornar. Não tinha esperança de sobrevivência nos seus 8 para 10 anos. E ela ali, quando o diagnóstico médico veio e que isso ia acontecer nas próximas horas, ela lembrou de um pedido do filho, de um sonho dele se tornar, quando crescesse, um bombeiro. Ele queria servir ao comando, ser útil, ser amigo das pessoas e poder socorrer, atender. Lembra e resolve de fazer algo a mais. Liga para o comando dos bombeiros voluntários da Califórnia e pede para o atendente, que foi o comandante que o atendeu, se ele teria tempo, se ele teria alguém ali no quartel que pudesse ir até o hospital, no 4º piso, para atender um desejo de seu filho e se despedir dele, porque ele estava indo embora. Aquele comandante disse que poderia sim, mas eu vou fazer melhor. Que tamanho tem o teu filho, que roupa, o número da roupa que ele veste e tal. E rapidamente confeccionou aquela roupa, ou tinha no próprio comando, enfim, e foi com a equipe total daquele comando para o hospital. Homenagear aquele jovem, aquela criança, aquele jovem mirim que desejava, que sonhava ser bombeiro. Fizeram todo o processo, protocolo, conseguiram tirar do hospital para ver mais de perto todo o comando e condecoraram aquele menino jovem. Ganhou, Deus concedeu mais alguns dias de vida. O sorriso, a expressão de satisfação daquele jovem menino, porque teve e encontrou em sua mãe, que naquele momento decidiu não só fazer o bem, de fazer algo a mais, fazer o melhor que estava ao seu alcance. E graças ao comandante do Corpo de Bombeiro, que não só desejoso no cumprimento dos seus deveres de fazer o bem, desejou fazer o melhor. Passou-se uns dias e o menino estava se despedindo e ela ligou novamente para o Corpo de Bombeiro. E ele diz: agora vamos fazer o seguinte,
avisa o hospital, chama o comandante, o diretor-geral do hospital, nós vamos fazer uma surpresa. E assim, foram com sirene, com todos, largaram as escadas e subiram pela janela, toda a equipe. E ali nasceu os bombeiros mirins do mundo. Naquela época, com aquela pessoa, com aquele jovem menino que sonhava em ser alguém na vida, e a sua mãe que decidiu não só ser uma pessoa boa, mas fazer algo a mais. Realizar o sonho. Para a maioria de nós, cá venhamos, dizemos que era impossível. Aquele comandante do corpo de bombeiro foi a pessoa também que foi capaz de não só ser um homem de bem, uma mulher de bem, que todos nós somos. Porque a gente é a mais amável. A gente tem facilidade para perdoar as pessoas, para pedir desculpa. Isso está certo. Mas nós precisamos começar a treinar para fazer algo a mais. Espelhar-se nessas pessoas que com tão pouco, mas com o tempo maior do mundo que ela possui, ela se dedica, ela sacrifica os seus interesses pessoais do dia a dia, todos nós temos ocupações, e reserva um tempo, agenda, busca se equilibrar, e nesse tempo que ela está com a pessoa, ela é capaz de ter a maior paciência do mundo e conseguir ouvir a outra pessoa. Encerramos a nossa fala com esta mensagem do Evangelho e um livro dos Espíritos na recomendação de Kardec, de que todos nós, com um pouquinho de sacrifício, com um pouquinho de esforço e um treinamento pessoal diário, nós conseguiremos desencarnar melhor do que quando nós encarnamos. Quem de nós não sonha ao retorno à vida espiritual, ser recebido pelos entes amados que nos esperam, nossos avós, nossos pais? Mas é necessário que se tornemos as criaturas um pouquinho só mais amável, mais compreensível, diante do conhecimento e do entendimento que cada um de nós possui. Desejo a vocês as bênçãos que os benfeitores espirituais estão dispensando sobre todos nós. E de retorno aos nossos lares, na rua, no dirigir o carro, uma pessoa que vai fazer todo o bem possível ao seu alcance. Muita paz e muito obrigado.